prazer, mais uma vez, falarmos sobre um agravo tão importante, tão significativo, não só para o Estado, para o país, mas para o mundo inteiro, que é a hanseníase. Hanseníase, doença infecciosa, crônica, granulomatosa, que afeta pele e nervos, até hoje complica a vida de muitos cidadãos brasileiros e do mundo inteiro. É uma preocupação geral de todos que trabalham na atenção primária, a contenção, ou pelo menos a diminuição desse agravo. Principalmente porque o Brasil foi o único que não conseguiu alcançar a meta de eliminação desse agravo dentro do período estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Hoje nós temos uma estratégia global para a hanseníase, que vai de 2016 a 2020, e que tenta, através de protocolos, diminuir, ou pelo menos tornar mais palatável a situação da hanseníase no mundo e no Brasil, especificamente. Nós temos um modelo de intervenção para o controle dessa endemia que está assentado em 4 pilares bem interessantes e que são significativos. O diagnóstico precoce, tratamento oportuno de todos os casos diagnosticados, prevenção e tratamento de incapacidade e a vigilância dos contatos domiciliares, que muitas vezes não é observado. A hanseníase tem o CID-10 é o A30, onde o A30 é de forma geral, para qualquer tipo de hanseníase. Depois vem as formas clínicas, que vai de 30.1.0 a 30.9. Aqui um fragmento da pele, mostrando as terminações nervosas e as camadas normais existentes, na epiderme, derme e hipoderme. Um pouco do histórico da hanseníase, nós temos referência desde 600 anos antes de Cristo. E para não demorar muito nesse aspecto de histórico, vamos para 41. Em 1941, o primeiro fármaco utilizado no tratamento da hanseníase foi a dapsona, a diamino-difenil sulfona, que é um bacteriostático e que ainda hoje é utilizado no tratamento da hanseníase. Então a gente observa a inexistência de uma política mundial em relação ao tratamento da hanseníase. Nós tratamos a hanseníase hoje da mesma forma que tratávamos desde 81, com as mesmas substâncias. Não houve avanço. Talvez porque não haja interesse da indústria farmacêutica, que busca mais retorno do que mesmo cuidado com a humanidade. Como a hanseníase hoje, ela comete mais as camadas menos assistidas, mais pobres da comunidade, investir recursos, tecnologia, no desenvolvimento de fármacos novos e eficientes no combate a esse agravo, não é interessante para a indústria farmacêutica. Aqui o nosso patrono, Gerhard Heinrich Arnold Hansen, que primeiro identificou o agente etiológico em 1873, é um bacilo ácido álcool resistente, parasita intracelular obrigatório, por isso a imunidade dele é inicialmente celular, né, tipo 1. Geralmente ele invade a célula de Schwann, macrófago e célula do sistema retículo endotelial. O bacilo permanece viável por 36 horas no meio ambiente, ou 9 dias a temperatura de 36 graus e 77% de umidade média. A reprodução dele é muito lenta, não se tem cultura, e o tempo de replicação dele leva de 11 a 16 dias. Período de incubação de 2 a 7 anos, ele tem uma alta infectividade e uma baixa patogenicidade. Ainda bem, imagine se fosse de alta patogenicidade. O lidar com a hanseníase, ela é interessante e também muitas vezes frustrante do ponto de vista humano e também profissional. Veja a situação aqui de Alagoas, quando a gente trata um pequeno período de 2010 a 2014.
Nós temos aí no gráfico que se apresenta o diagnóstico, na maioria, em todos os anos, da forma multibacilar, ou seja, a forma mais agressiva, já que a hanseníase é uma doença clinicamente espectral. Ela vai de um polo menos agressivo para um polo mais agressivo. E nós, na sua maioria, diagnosticamos no polo mais agressivo, que são os pacientes multibacilares. Quando possivelmente algum agravo ou alguma sequela pode determinar a situação dessa pessoa. Aqui mostrando, ainda aqui em Alagoas, a situação da avaliação de contato, que é uma avaliação ainda deficiente e que deixa muito a desejar. Em 2010, nós tivemos 382 casos novos. Esses casos demandaram 1.414 contatos registrados. Só foram avaliados, ou seja, examinados, 975, que dá um percentual de 69% desses pacientes ou desses contatos examinados. Quer dizer, nem a 70% chegamos. Pasme, o ano de 2014, com 282 casos novos, 920 contatos registrados e somente 326 avaliados, percentual de 35%. É fundamental que se avalie todos os contatos por pelo menos 3 anos. Claro que a gente tem conta com a alta rotatividade dos profissionais, as equipes que entram, ou o profissional que entra, não dá continuidade àqueles que já existiam e sequencia a avaliação desses contatos. Tudo isso contribui para que esse número seja sempre defasado e inferior ao preconizado. Mostrando a situação da hanseníase em Alagoas do ponto de vista do coeficiente de detecção. Se a gente olha o gráfico assim à primeira vista, vê Alagoas lá embaixo e até pensa que está bem. Não é. Esse aí é um gráfico que mostra a detecção. Nós estamos detectando poucos casos. Estamos abaixo da média do país, da média nacional, e abaixo da média da região Nordeste. Isso também denota pouco empenho das equipes de um modo geral. A situação da hanseníase no Brasil, em 2014 nós tivemos 24.612 casos novos, sem contabilizar aí os casos já em tratamento, que está em torno de 26 mil, dando quase 40 mil casos de hanseníase, levando em conta a prevalência. Realmente, a taxa de prevalência caiu muito nos últimos 10 anos. Nós passamos de 4,52 por 10 mil habitantes em 2003 para algo em torno de 1,42 a 1,53 por 10 mil habitantes, um pouco acima do preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é de um paciente por cada 10 mil habitantes. O Brasil, como eu já falei, é o único país no mundo que não conseguiu eliminar a hanseníase como um problema de saúde pública. O Brasil é, desde 2012, o primeiro lugar na taxa de prevalência e o segundo no número de casos registrados, casos novos no mundo. Só que há um detalhe: o primeiro lugar é a Índia. A Índia tem hoje em torno de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. O Brasil tem 220 apenas. Quer dizer, é uma diferença gritante de população potencialmente a ser atingida. Um gráfico nosso mostrando os municípios alagoanos que são prioritários para a hanseníase, ou seja, aquele que contém o maior número de casos. Esse mapa ele se superpõe ao mapa da tuberculose também. São os mesmos 13 municípios que contêm o maior número de pacientes acometidos, tanto por Hansen como por tuberculose. Maceió, capital, tem a maior demanda desses pacientes. Mesmo que todos os municípios possam cumprir o seu papel,
Maceió, não cumprindo a parte dele, puxa para baixo todos os outros, dando uma impressão para o Estado de que não está sendo feita muita coisa. Alguns fatores influenciam sobremaneira a hanseníase. São os fatores genéticos do hospedeiro e fatores ambientais, como o estado nutricional, vacinação BCG, a taxa de exposição ao M-lepra e outras micobactérias. E eu sempre coloco, a hanseníase tem cura. O seu preconceito não sei, porque é uma doença que é muito associada ao relato bíblico de imundície, de promiscuidade, de sujeira. E esse preconceito, esse estigma, perdura até o presente. É bem percebido por todos nós, quando se detecta um paciente com Hansen, que a comunidade do entorno percebe e se afasta normalmente desse paciente. Como se o fato de estar próximo, tocar ou interagir com ele, vá lhe contaminar. A contaminação é pela via aérea, a mais importante via de transmissão da hanseníase conhecida. Aqui mostrando um pouco a patogenia, essa é bem interessante, é muito bonito esse processo, bonito para a gente discutir, não para se adquirir. Você tem o paciente bacilífero sem tratamento, e quando ele inicia o tratamento, muda todo o curso da doença. Você tem o paciente bacilífero sem tratamento no meio da comunidade, ou seja, das pessoas saudáveis. 90% naturalmente não adoece, tem uma imunidade extremamente competente e não adoece. 10% adoece ou pode adoecer. Vamos pegar esse 10%, o paciente doente. Esse paciente inicia aquela forma indeterminada que pode ir para a cura ou para formas mais agressivas da doença, iniciando do polo tuberculoide até o polo vichoviano, sem levando em consideração formas intermediárias entre tuberculose dimorfa e dimorfa vichoviana. Então, esse espectro da doença, ele é fundamental para o seu tratamento, pois nós temos formas com pouco bacilo e formas com muitos bacilos, que é o espectro dessa doença, dessa patologia. Aqui mostrando, de forma mais didática, a situação. Eu tenho a exposição ao M-lepra, ao micobactério lepra, resistência natural ou cura espontânea, e a hanseníase sintomática, aquela forma inicial, dita indeterminada, e o polo tuberculoide, que é a imunidade celular ou tipo 1, que vai pela via TH1, que, como falei, o polo tuberculoide, onde a resposta imune é celular, de forma competente, intensa, fagocitando os bacilos, criando ou formando os granulomas, e é tão intensa essa imunidade, é tão competente, que fagocita o bacilo, mas também pode atingir células saudáveis, como também terminações nervosas. Principalmente quando ele está saindo do polo tuberculoide puro para uma forma mais intermediária, que seria borderline ou a dimorfa, e ele fica naquele intervalo BT, borderline tuberculoide ou dimorfo tuberculoide, que é uma de suas formas clínicas. Então, lembrando, por ser um bacilo intracelular, ele é mediado por célula, a sua imunidade é celular, pela via TH1, produzindo interferon gama, fator de necrose nuclear, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 2 principalmente. Quando ele vai migrando para um polo mais agressivo, que é o polo vichoviano, a via aí é a via humoral, mediada por
imunoglobulinas, que são os anticorpos, os macrófagos encontrados aí, quando você encontra, tem muitos bacilos, contém muito bacilo, mas ele é um pouco diferente histologicamente da via TH1. Enquanto na via TH1 nós vamos encontrar células epitelióides e granulomas, na via TH2 vamos encontrar macrófagos espumosos contendo muito bacilo. E a liberação de interleucina 4 e 5, também componente da 10, que inibe a ação da via TH1. Aqui mostrando a classificação de Ridley e Joplin, é bem interessante, é bem didática, onde nós vemos ali as vias intermediárias e os polos mais agressivos, né? O polo vichoviano, que é contém o maior número de bacilos, e o polo tuberculoide com menos bacilos, com poucos bacilos. E observe a imunidade celular e o índice bacilar ou baciloscópico. Vejam que no polo vichoviano a imunidade celular é inversamente proporcional ao índice baciloscópico. Ou seja, quanto maior a imunidade celular, menor vai ser o número de bacilos. Contrário no polo tuberculoide. Quanto mais competente é a imunidade celular, menor vai ser o índice baciloscópico ou o índice bacilar. Complementando com a fase intermediária, e está ali bem descrita, a BB, que é borderline, BT, borderline tuberculoide, e BV, borderline vichoviana. Mostrando mais uma vez a via TH1 e a via TH2, né? Veja que a carga bacilar aumenta da resposta unicelular para a resposta humoral, ela não é competente, a resposta humoral, e aqui novamente, a linha do espectro vichoviano, dimorfo tuberculoide, vendo ali a imunidade celular aumentando do polo vichoviano para o polo tuberculoide, a imunidade humoral do polo tuberculoide para o polo vichoviano e uma gradação das lesões de pele. Veja que no polo vichoviano a possibilidade de agressão ou lesões de pele é muito mais intensa do que no polo tuberculoide. Agora, veio a baciloscopia também, aumenta do polo tuberculoide para o polo vichoviano, mas observe o dano neural. O dano neural tanto pode acontecer no polo tuberculoide, o polo inicial, por conta daquela competência da imunidade celular, que tanto pode conter o bacilo, como também lesionar a célula de Schwann e terminações nervosas. Então, o dano neural pode ocorrer tanto no polo tuberculoide como no polo vichoviano. Lembrando que nesse compasso de gradação da doença, podemos ter as famosas reações. Reação tipo 1, que é da imunidade celular, e a tipo 2, da imunidade humoral. E que as reações, de um modo geral, ela complica, ela agrava a situação neural do paciente se não for tratado de forma competente. Mostrando mais uma vez a classificação de Madrid, de 53, que é a que nós utilizamos mais aqui no Brasil, indeterminada tuberculose borderline vichoviana, e a de Ridley e Joplin, que utiliza a indeterminada tuberculose, borderline, borderline vichoviana e vichoviana, mostrando os polos de multibacilar e o polo paucibacilar. Aqui a ação do bacilo no organismo. Se eu tenho uma defesa totalmente eficaz, posso ter cura espontânea. Se a defesa é parcial, a doença é localizada. Se a defesa é intermediária, doença intermediária. Se eu tenho ausência de defesa pela imunidade celular, a doença é generalizada. E nesse aspecto, a hanseníase, que inicialmente é uma doença que acomete pele e nervo, passa a ser uma doença sistêmica.
Aqui mostrando a escala logarítmica baciloscópica, mostrando a quantificação do índice baciloscópico de 0 a 6. Isso aí essa escala logarítmica mostra como é feito. Você tem os lobos, os lócios de ação da baciloscopia, geralmente lobo de orelha esquerda e direita, cotovelo direito e esquerdo, ou os lobos, um cotovelo e o raspado da lesão. Feito isso, esse somatório de cada um dos sítios utilizados, se soma e a divisão é feita por 4, que são os sítios buscados. Aqui, onde tudo na verdade começa, eu tenho a célula de Schwann, onde o bacilo se assesta e começa a sua degeneração. O diagnóstico da hanseníase, ele é um diagnóstico clínico, mas podendo lançar mão da baciloscopia, podendo lançar mão de vários exames complementares que nos ajudam muito a fechar um diagnóstico mais preciso. Porque a forma como nós fazemos a classificação, que é a classificação operacional, em pulse e multi, muitas vezes pode não ser rigorosamente a expressão clínica da doença. Eu posso estar tratando um pulse bacilar, pensando única e exclusivamente no polo tuberculoide, onde ele já é um BT, podendo ter um BT ou um BV, podendo ter uma agressividade maior, e você trata de forma insuficiente com protocolo pulse no paciente que já caminha para o campo multibacilar. Tem que estar atento às situações dos estados reacionais, tem que estar atento a diagnóstico diferencial e nunca esquecer de classificar o grau de incapacidade física no momento do diagnóstico. Isso é fundamental em todo o processo de diagnóstico da doença. Sinais e sintomas dermatológicos: lesão de pele com alteração de sensibilidade, manchas pigmentares ou discrômicas, placa, infiltração, tubérculo, nódulo. Sinais e sintomas neurológicos, como lesões do nervo periférico, que é o mais comum, são trigêmeo, facial, ulnar, mediano, radial, fibular e o tibial posterior. Tem que avaliar 2, especialmente dos nervos periféricos, perda de sensibilidade, olhos, mãos e pés, e perda de força muscular. Aqui mostrando os critérios para indicação da baciloscopia, mostrando que ela é um exame complementar ao diagnóstico e deve ser solicitado geralmente nas situações em que haja dúvida na classificação operacional, para que você faça o estabelecimento da poliquimio farmacoterapia. Ou quando você está na dúvida se é hanseníase ou uma outra doença de fundo dermatológico. Também nas recidivas é importante avaliar. Sempre lembrando o seguinte: mesmo sendo um parâmetro integrante da definição de caso, ratifica-se que o diagnóstico de hanseníase é clínico. Aqui o guia SADT, da solicitação de baciloscopia. Aqui mostrando o agente etiológico, bacilos granulosos, fragmentados e bacilo íntegro. Lembrando que o que nos interessa, na verdade, são os bacilos íntegros. Esse aí é que é capaz de multiplicar, manter a doença ou estabelecer a doença. Bacilos granulosos, bacilos fragmentados, não há interesse na manutenção da cadeia de transmissão. Eles são importantes quando você tem o paciente inicialmente sem tratamento, você tem uma quantidade imensa de bacilos íntegros, iniciou o tratamento, você vai encontrar bacilos granulosos e fragmentados, mostrando que o tratamento está surtindo efeito. Aqui mostrando as globias e aglomerados. Aqui já uma visão de como
se vê ao microscópio os bacilos, os íntegros, os fragmentados e os granulosos. A classificação operacional é essa que nós utilizamos para iniciar o tratamento do paciente, hoje um pouco melhorada, dando mais condições de certeza na avaliação criteriosa do mesmo, desse paciente, para que você faça o tratamento de forma adequada. Então, pulse bacilar, forma determinada, tuberculose e maioria DT, e até 5 lesões, ou quando tem um tronco nervoso afetado e a baciloscopia negativa. O morto bacilar é o dimorfo vichoviano e o dimorfo, ou o vichoviano. Ou ou mais troncos nervosos afetados, baciloscopia positiva, mesmo que com menos de 5 lesões. Então essa é a classificação. Desculpe ali o nome pulse bacilar, que está pulse lacilar. Vai corrigir. A avaliação dos contatos, como já falei, é fundamental. O protocolo tem que ser seguido como manda o Ministério da Saúde. O contato que não tem cicatriz, BCG, faz uma dose, o que tem uma cicatriz, uma outra dose, e o que tem 2 cicatrizes, você não prescreve nenhuma dose mais. Nessa avaliação dos contatos, todo contato de hanseníase deve receber orientação quanto a BCG, que não é uma vacina específica para este agravo e neste grupo. É destinado prioritariamente para os casos ou os contatos intradomiciliares. Sempre ser correto com o contato, com o paciente e com o contato, dizendo que a vacina não vai imunizar, mas que vai proteger um pouco mais para retardar a possibilidade do agravo. Aqui é uma definição de casos de hanseníase, lesão de área de pele com alteração de sensibilidade, acometimento de nervos periféricos com ou sem espessamento associado a alterações sensitivas-motoras e baciloscopia positiva de esfregaço intradérmico. Lembrar sempre, a suspeição diagnóstica pode ser feita por qualquer profissional, mas o fechamento do diagnóstico cabe ao médico. Aqui mostrando a sequência de busca de sensibilidade no paciente. Tem uma lesão, a primeira que ele perde é a sensibilidade térmica, seguida da dolorosa e finalmente a sensibilidade tátil. Aqui mostrando os nervos que são mais acometidos, nós temos o trigêmeo, o facial, o auricular, o radial, o ulnar, mediano, fibular comum e o posterior, e o tibial posterior. Aqui mostrando na mão o sítio de inervação e de ação de cada um dos nervos, para quem tenha noção de quando um segmento for atingido, qual nervo é que está comprometido. Mostrando os mecanismos de incapacidade, né? Os neurogênios primário e secundário. Os primários são aqueles que acometem de forma direta a terminação nervosa, e os secundários são aqueles que, decorrente daquela ação primária, demanda outras ações, como perda de sensibilidade. Ele não tem sensibilidade, vamos dizer, plantar, se fere, não sente, infecção vai levar a alteração da estrutura, podendo levar a incapacidade. E assim, as autonômicas, tanto quanto as motoras. As ações a serem desenvolvidas para a redução da carga da doença, isso é importante, é educação em saúde, investigação epidemiológica para diagnóstico oportuno de caso, tratamento até a cura, prevenção e tratamento de incapacidade, vigilância epidemiológica e exame de contato, além das orientações e aplicação do BCG. Isso feito ajudará muito na diminuição da incidência e prevalência da hanseníase. Aqui mostrando aquilo que eu já falei, né, a situação, o que acontece com as fibras sensoriais, as autônomas e as fibras motoras, se ela for acometida pelo bacilo. Todas elas levam ou podem levar à deformidade. Aqui mostrando como se faz a palpação dos troncos nervosos, né?
Nós temos inicialmente da esquerda para a direita, nós temos o radial, o ulnar, o mediano, abaixo o fibular e à direita, abaixo, o tibial posterior. Mostrando aqui já algumas lesões, algumas deformidades, onde nós vemos ali uma garra ainda inicial, um lago oftalmo, um mal perfurando plantar, que não só comete pacientes com Hansen, mas pacientes diabéticos também, um paciente bichoviano, típico, né, com face leonina, e uma alteração no pé, o pé caído, um pé equino, provocado pela hanseníase. Mais uma vez ali, uma garra inicial, aqui uma garra já avançada, onde a dificuldade de recuperação já é maior. Aqui nós temos retração do primeiro interócio e no meio alteração completa de todos, praticamente todos os nervos que vão para a mão, desde o radial, mediano, ulnar, garras fixas, você tem ali retração do interócio, você tem ali mostrando a tabaqueira anatômica, você já vê reabsorção óssea, quando não se faz um diagnóstico precoce. Infelizmente, a possibilidade disto acontecer é muito grande. O paciente nosso, polipedra, ele pegando um copo descartável, uma coisa tão singela, que é você prender um copo, ele só conseguia com as mãozinhas, essas garras aí, garras ainda móvel, mas observe que tem muita retração. Esse paciente, hoje, com a fisioterapia, melhorou muito a sua condição. Lembrando que ele apresentava isso nas mãos e também nos pés. Aqui o outro paciente, mostrando as lesões na região dorsal. O mesmo paciente sendo observado tomar o medicamento. E, para a gente finalizar, um paciente recente, diagnosticado com hanseníase e reação hansênica. Foi no dia 1º/10/18, no dia 10/10 ele já estava nessa condição aqui, onde nós fizemos tanto o tratamento da reação como o tratamento da hanseníase. Aqui a gente encerra essa parte para logo após nós iniciarmos o tratamento, mostrar como se faz o tratamento da hanseníase. Obrigado pela atenção de todos.